Vamos falar do pé diabético com infecção. E normalmente a infecção no pé diabético é bacteriana, ponto final. Raramente é fúngica e viral não tem quase. Então, quando a gente tem infecção de pé diabético, o primeiro ponto que tem que analisar é o tamanho da extensão de partes moles que está comprometido. Porque não adianta se você tiver necrose profunda, às vezes a pele está meio macerada, embaixo está tudo necrótico. No diabético acontece isso, não tem dor, né? Porque tem neuropatia periférica. E o que acontece? Você começa antibiótico, a resposta é péssima. Então, primeiro contato sem ter esse doente é avaliar se há necessidade de você fazer debridamento do pé. Esse é um ponto importante. Ou você mesmo se tiver preparo para isso, ou um colega cirurgião que possa te ajudar. Segundo ponto importante, avaliar se a invasão da infecção de parte mole comprometeu a estrutura óssea. Não é raro você começar a tratar pé diabético e ter uma necrose numa falange, um metatarso, um osso do pé, né? Não é raro isso acontecer. Aí você trata, o treino melhora, fica lá um abscesso localizado, fica uma área de sequestro, uma porcaria. E vai mal a evolução. Então esse é o primeiro ponto. Então antes de começar com antibiótico específico. Aí, quando você tem a infecção no pé diabético, habitualmente ela é polimicrobiana. Então essa questão de usar o metronidazol está muito relacionado à questão do anaeróbio. Mas não é só o metronidazol que funciona bem nessa situação para anaeróbio. Você tem a clindamicina, você tem mefoxin, que é cefoxitina, que é cefalosporina de segunda geração. Então, são medicamentos que têm atividade anaerobicida, como, por exemplo, o piperacillina tazobactam, que nem ampicilina sulbactam, por exemplo. Então, mesmo carbapenêmicos, a gente pede o carbapenêmicos em especial aqui, Miguel, eu quero te falar assim que a gente não deve usar como primeira escolha em pé diabético comunitário, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Então, você tem várias drogas que têm a cobertura anaeróbica. E outro ponto importante é que o pé diabético é polimicrobiano, então você vai ter anaeróbio, tem gram positivo, cóstico gram positivo, streptostaphylum misturado, bacilo gram negativo. Então você tem que fazer esquemas amplos. Então você precisa realmente fazer esquemas maiores. Por exemplo, o que você colocou aqui, amoxicilina, de preferência associada ao clavulanato. Você precisa trabalhar com cepas que produzem beta-lactamase aqui. Então é uma opção razoável. E a amoxicilina e clavulanato tem uma penetração boa para anaeróbio também. A associação do metronidazol pode ser razoável, não é injustificável, está correto. Não tem nenhum antagonismo, é adequado. Você pode utilizar outros beta-lactâmicos de preferência, não precisa ser drogas que têm atividade antipseudomonas. Existe uma diferença quando a gente fala em pseudomonas aeruginosa em pé diabético. Existem estudos que mostram que a diferença de pé diabético infectado a pseudomonas em países que são tropicais e não tropicais. Olha que coisa curiosa, né? Tem isso. Isso é uma coisa importante. Os países que são mais tropicais como o nosso têm maior incidência de pseudomonas aeruginosa. Então não é raro você pensar em estratégias que possam utilizar cobertura dependendo da gravidade. Então, se for muito grave, você pode pensar em utilizar alguma droga com pseudomonas aeruginosa, como cefepime, que é cefo de quarta, como ceftazidima, cefo de terceira, ou piperacillina tazobactam. Se piperacillina tazobactam, ela tem atividade anaerobicida já. Cefepime e ceftazidima, você precisa associar metronidazol. Tá claro isso? Então, há um racional para isso. Outro ponto importante é que você tem um pé diabético com necrose, colhe o material, colhe o tecido necrótico e cultiva. Vai falar assim, mas ele está cheirando podre, porque é anaeróbio, tem necrose. Aí vou isolar uma bactéria, mas não vai ser única. Tudo bem, se tem cheiro forte já tem anaeróbio, você já sabe. E você habitualmente não tem culturas para anaeróbio nos hospitais. Não é tão comum cultura para anaeróbio. A gente tem culturas nos hospitais sempre para aeróbicos, né? Então o que acontece aqui? Na hora que você isola uma bactéria, você sabe que tem anaeróbio por causa do cheiro. Odor fétido, anaeróbio, ok. Aí você isola um gram negativo, por exemplo, pseudomonas aeruginosa. Então você já sabe que tem pseudomonas aeruginosa associada a anaeróbio. Entendeu como que funciona o raciocínio? Essa é a lógica. Então é importante se analisar, porque se você isola a pseudomonas aeruginosa, isola o estafilococcus aureus, resistente à oxacilina, você tem que tomar uma decisão diferente. Então você tem que fazer cobertura mais ampliada. Para estafilococcus resistente, por exemplo, você tem que usar glicopeptídeo, vancomicina, teicoplamina, pode usar ninesulida, daptomicina. Entendeu como que é? Então precisa tomar cuidado. Eu acho assim, em pé diabético que não está grave, você pode tentar usar amoxicilina, o clavulanato, sempre eu acho melhor, por causa da beta-lactamase, tá? Usar amoxicilina isolada, a falha vai ser maior, tá certo? Então toma esse cuidado.
E o metronidazol não é que seja inadequado, ele é uma droga boa, ele tem uma penetração. O metronidazol tem uma característica, pessoal, que ele é bem absorvido por via oral e tem uma penetração ótima em necrose e abscesso, uma característica dela. Então é bem interessante. Então não é inadequado você associar o metalactâmico, que tem atividade anaerobicida, ao metronidazol. Não tem problema, estaria adequado. Tem vários exemplos disso na clínica. Por exemplo, nós temos uma situação chamada GENA, gengiva estomatite necrotizante aguda, que é uma lesão de gengiva necrótica, teve alguns casos, são casos graves pra caramba, mas assim, a gente associa penicilina e metronidazol, por exemplo. Entendeu, Miguel? E não é por causa do bacterióides, que é resistente à penicilina. Não é por causa disso, é por causa da associação dos dois mesmo, da penetração melhor da metronidazol. Tá bom?